Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray e com o John Rosenstern e o Dave Smith. É um grande prazer estar com você para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Eu quero encorajar você a dizer para outras pessoas sobre o estudo na palavra e sobre a rede Som Life de televisão. Estamos em mais de 100 países do mundo agora e agradecemos a Deus por esse privilégio. E é muito bom estar na sua casa, quero que você saiba disso. Consideramos que isso é uma honra e um privilégio. Não estamos em seu país, se é que estamos, não estamos em seu país para nos envolver em sua política e por aí vai. Nós só temos um propósito, que é proclamar o Senhor Jesus Cristo e mais nada. Eu me lembro, estando na Rússia há anos atrás, antes do muro cair, vamos dizer assim, e ainda estava debaixo do domínio soviético comunista, e fomos, qual é o nome mesmo da capital de onde imprimimos nossas Bíblias? Minsk. Isso, Minsk. Obrigado. E tínhamos andado a noite inteira no trem de Moscou para Minsk, na Bielorrússia. E eu ia pregar lá naquela manhã e Deus ia se mover de maneira fenomenal. Olha, o povo russo é um povo fácil de se apaixonar quando você prega para eles. Eles vão tirando coisas de você. E eu lembro, naquele domingo de manhã, no culto, o meu intérprete era um agente da KGB. Eu queria substituí-lo, mas o Senhor não queria que ele fosse substituído, pois naquela manhã ele aceitou a Jesus. Glória a Deus. Naquele culto, naquela manhã, eu declarei, e era uma profecia, que o Evangelho de Jesus Cristo iria alcançar toda cidade, vila, comunidade da União Soviética na época. Imagina só quão impossível aquilo era, no natural, não para Deus, mas no natural, que o Evangelho de Jesus Cristo alcançaria toda cidade, toda vila e comunidade na União Soviética. E o meu intérprete não quis interpretar. E então eu repeti, pensando que ele não tinha me entendido. Mas então eu virei e olhei para ele e ele estava chorando muito e entregou o coração para Jesus naquela manhã. Foi uma salvação muito linda. Então, depois do culto, eu disse para Francis: você ouviu aquilo? Como pode ser? Como isso é possível? Essa é a maior nação de ateus no mundo. Como isso pode acontecer? Será que foi algo da minha cabeça? Mas eu sabia que não tinha sido e que tinha vindo de Deus. Alguns meses depois, começamos a passar no canal de TV deles e dou ao Jim Woozy o crédito por persistir, viajando quase 30 vezes para Moscou, para que finalmente o povo dissesse sim. E eles disseram. E sei que quando ele entrou no meu escritório e disse: acho que conseguiremos colocar nosso programa no canal 1, era o canal da propaganda, e eles entravam em mais de 7.000 outras estações e redes de televisão pela União Soviética. E ele disse: vamos conseguir passar na TV 1. Então era um canal que passava em toda a casa, naquela gigantesca área. E eu disse: Jim, você sabia que esse país é comunista, que eles odeiam a América? E eles são ateus, eles nem acreditam que Deus existe. E ele disse: eu sei, mas acredito que vamos conseguir. Eu falei: então vai. E nós não tínhamos dinheiro, olha, tínhamos que, com muita dificuldade, pagar as passagens para que ele fosse. E foi a fé dele, não foi a minha, foi a dele. E então, chegou o dia que eles aceitaram e disseram: tudo bem. Teve um homem, eu disse um homem, quantos eram eu não sei, mas
em algum lugar lá em Indiana, que o pastor dele disse: o Jimmy Swaggart está mentindo, não está passando em canal russo nenhum, é mentira. E o homem nos apoiava e precisávamos muito daquele dinheiro, muito mesmo. E então ele parou de dar, não ofertou mais. E várias semanas depois, ele ficou pensando naquilo, se ajoelhou e disse: Deus, se o irmão Swaggart está mentindo, eu quero saber. E se ele está na televisão, eu quero saber. E na manhã seguinte, ele comprou o jornal local e eles tinham imprimido outra vez um artigo que foi escrito por uma mulher que tinha visitado a Rússia e ela trabalhava no Washington Post, um dos jornais mais famosos no mundo. E ela escreveu um longo artigo sobre sua viagem, o que viu e tudo mais. E na parte, e quase no fim do artigo, ela disse: e olha, o Jimmy Swaggart estava passando na televisão de toda a cidade que visitei. E ele disse que ficou com o jornal na mão e disse: oh Deus, o que eu fiz? Eu escutei uma mentira. E o que eu fiz? E então ele enviou milhares de dólares para a gente, ficamos muito agradecidos. Mas quando saímos do trem naquela noite em Minsk, ou na manhã seguinte em Minsk, era um domingo de manhã, e haviam vários repórteres de TV, de rádio, repórteres de jornais. Acho que haviam 10 ou 15 deles ali. E eles disseram: por que você está aqui, hein? Você disse que o comunismo é uma filosofia maligna. E eu tinha falado mesmo. Eu tinha falado. E quando terminaram de me perguntar, eu disse: senhores, eu não estou aqui para me envolver na sua política. E esse é um ótimo país, é uma terra muito boa. Estou aqui com o propósito de pregar o evangelho de Jesus Cristo. E aqueles repórteres russos não disseram mais nada. Ficaram parados e fizeram um anúncio que queriam fazer para o jornal deles e a televisão deles e por aí vai. E eu mostrei para eles que não estava ali para me envolver com política, mas para pregar o evangelho. Mas ainda assim, nesse mundo, existe um respeito pelo evangelho de Jesus Cristo. É verdade. Ainda existe, é verdade. E agradeço a Deus por isso. Muito Amém. bem, versículo 16. Ó Senhor, conforme todas as tuas justiças, aparte-se agora a tua ira e o teu furor de sobre a tua cidade Jerusalém. Espere aí só um instante, Lauren. Ele disse que a sua ira e sua fúria, Deus estava irado com Israel. Estava irado com Jerusalém. Ele estava irado. E podemos pensar que Deus não se ira, mas ira sim. Mas é um tipo diferente de ira. Não é o mesmo tipo que nós temos, verdade? Não. A ira do homem, nós normalmente ficamos irados por motivos egoístas, por coisas estúpidas, mas Deus se ira, pois Verdade. estamos nos machucando e Ele está preocupado conosco em pecarmos e causarmos problemas para nós mesmos. Isto é amor. Você está correto. Não é ira da parte dele no sentido de não gostar de como as coisas estão. Nós estamos nos machucando. Sim. E o pecado faz isso. Com certeza. O pecado nos machuca tremendamente. Apenas uma observação neste versículo. Perceba como Deus conecta Jerusalém com o seu povo e o seu povo a Jerusalém. Certo. Eu quero que isso seja entendido, pois na aliança abraâmica, a promessa da terra era tão efetiva quanto a promessa do herdeiro da vinda do Messias. Há uma conexão intrínseca. Esta é a cidade onde Deus colocou o seu nome e onde Deus irá reinar em justiça no milênio. Esta é a cidade que Deus trará do céu, a Nova Jerusalém, e será bem aqui, no centro dela, nessa cidade que chamamos de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Ou seja, está conectado. Todo o mundo hoje está lutando contra Jerusalém. O que você acha que ele pensa sobre a igreja moderna? Eu acho que ele luta pela igreja moderna da mesma forma, irmão Swaggart. Quanto a nós,
quando eu olho para a América, não apenas como uma nação escolhida, mas uma nação favorecida. Deus deu a essa nação uma luz para o mundo. E este ministério, na obra que está sendo feita aqui, no ensino, na pregação, nas canções e serviços, é a missão que tem a Bíblia de Estudos do Expositor ao redor do mundo. É parte desta luz e de amarrar o poder das trevas, de entrarmos na brecha. Nós falamos sobre isso nesta semana no programa Se Há um Homem Intercedendo. Eu acho que é um ministério de intercessão para a igreja e para esta nação. Eu vejo isso. Eu também creio, John, creio sim. Não estou dizendo que é tudo sobre nós. Nós não estamos apenas nos orgulhando disso, mas Deus está nos usando para este propósito. Eu sou como Dave Borg. Eu gostaria de ter a oração que minha mãe tinha, e eu peço a Deus para que Ele me dê também, pois ela orava por horas, e o Espírito de Deus se movia, e era de um coração puro. Eu amo esta nação, eu amo a igreja. E eu não creio que Deus nos esqueceu. Estamos passando por alguns testes agora, mas as boas novas são de que há alguns se movendo e que alguns voltando para casa, e veremos o toque de Deus nesta nação. Eu creio nisso. Eu também creio nisso, John. Creio mesmo. Pode ler, Lauren. Recomece do princípio, por favor. Ó Senhor, conforme todas as tuas justiças, aparte-se agora a tua ira e o teu furor de sobre a tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte. Porque por causa dos nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o seu povo tornaram-se um opróbrio para todos os que nos rodeiam. De fato, Daniel está pedindo que a ira do Senhor, que tem sido derramada nos últimos 70 anos sobre Jerusalém e o seu povo, acabe. O apelo é feito para a justiça de Deus, porque agora os 70 anos estavam perto do fim, e agora Deus estava envolvido para que o tempo não aumentasse. Vamos falar desses 70 anos por um instante. Isso tinha a ver com muitas coisas, mas o principal era Israel não obedecendo ao Senhor em relação a guardar a terra, deixando ela descansar a cada 7 anos, sem plantar nada, que era o ano do sábado. E deu um total de 70 anos. E eles não obedeceram. E Deus cobrou o que era dele. É verdade. Ele sempre cobra. E eu acredito que todo cristão no mundo dá o dízimo. Todo. Ninguém está excluído. Uhum. E esses dízimos passam pelos buracos em seus bolsos ou vai para a obra de Deus. Mas eles vão pagar. É isso mesmo. Israel não obedeceu ao Senhor, mas pagaram. É isso mesmo, e exatamente. Eles não pensaram nisso, mas era o que estava acontecendo. E mais uma vez, as crianças não pagam diretamente pelos pecados dos pais, mas repare que Daniel se arrepende e ele está falando das iniquidades dos pais que vieram antes. E há algo ali sobre as gerações serem responsáveis por ensinar as crianças nos caminhos de Deus. É isso mesmo. E a consequência é que, se eles não forem ensinados corretamente, eles sofrerão as consequências. E eu penso que isto trouxe ao Holocausto, e apesar dos meus irmãos judeus, mas a consequência é que no Holocausto foi um acúmulo daquilo que não foi aprendido no tempo de Cristo. Da mesma forma, quando chegar a grande tribulação, Israel novamente verá 2/3, não 1/3, mas 2/3, que diz lá em Zacarias, durante a tribulação. Então haverá consequências para os filhos, talvez alguns nascidos agora sofrerão as consequências quando isso acontecer. John, o Holocausto foi uma das coisas mais terríveis que já existiram na história humana. Você pessoalmente acredita, sendo judeu e tal, você acredita que Deus permitiu que isso acontecesse por causa da rejeição de Jesus Cristo? Ou você acha que houveram outras circunstâncias? Provavelmente há muitas razões que eu nem ousaria sonhar, mas uma delas com certeza é o problema de Israel em si mesmo, rejeitando a Deus, se assimilando às culturas europeias, ao invés de permanecerem no lugar e voltar para casa, e o desejo de voltar para casa. Tremendamente nos estudos que eu tenho feito, ele tem que chacoalhar a nação e o povo para ter um desejo de voltar para casa. Olha, nunca na história houve um povo que foi separado de sua terra por 2000 anos. É verdade.
espalhados por todo o mundo, literalmente espalhados por todo o mundo, depois voltaram para a sua terra de antes e estabeleceram um estado. E, mais uma vez, depois de 2000 anos, isso por si só deve ser um sinal para o mundo. É isso mesmo. Que Deus está fazendo algo. Os autores dos livros, como os Moses e depois Theodore Roosevelt, do movimento Designers, trouxe um estímulo para os judeus buscarem retornar à sua terra natal, e isso teve grande fervor. Durante a Primeira Guerra Mundial, nas nações no mundo, especialmente na Inglaterra, eles não eram amigáveis aos judeus. Não eram amigáveis. E alguns jornais os mantiveram aprisionados à Europa. Os Estados Unidos e outras nações os rejeitaram. A Inglaterra controlava aquela parte do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, trouxe um nível de simpatia com relação aos judeus que não era visto anteriormente e criou uma ocasião para eles voltarem para casa. É o que nós chamamos de, aliás, o retorno dos judeus para as nações, que aconteceu entre 1880 até 1950. E é claro que o maior retorno aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto. Deus permitiu que isso acontecesse através da sua graça e misericórdia, mas através da fidelidade à sua palavra. Mas se isso não nos fizer refletir, no fim dos tempos, o que estamos perdendo na palavra de Deus? Pois agora estas pessoas que estavam espalhadas, Ezequiel capítulo 37, diz que eles estão voltando, eles não estão completamente lá, mas muitos estão voltando para casa. Mais de 16 milhões de judeus em Israel. Não é um número grande comparado com o resto do mundo, mas é um número significativo de judeus agora. Pense, foi o mesmo número de judeus destruído no Holocausto. E sou agradecido pelo presidente Trump, que manteve sua palavra e tirou a embaixada de Tel Aviv e levou para Jerusalém. Sim, senhor. Isso devia ter sido feito há muito tempo. Em 1995, onde eles criaram a lei americana e eram lançados fora de 6 em 6 meses. E creio que Deus vai abençoar esse homem. Eu acho que sim. Porque ele decidiu fazer tudo isso. Verdade. Muito bem, agora, Lord. Pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e os seus rogos, e faze que o teu rosto resplandeça sobre o teu santuário assolado, por amor do Senhor. Daniel estava lembrando o Senhor da petição do salmista quando Asaf disse: Deus, faça com que a sua face brilhe outra vez e seremos salvos. Essa é uma referência linda. Ela acontece várias vezes no Antigo Testamento, que a sua face brilhe sobre o seu santuário. Está desolado. Senhor, que a sua face brilhe sobre a rede Som Life de televisão. Amém. Que brilhe sobre os nossos esforços para a causa de Cristo. Peço que o Senhor faça isso para que o povo seja salvo, Deus. Vidas transformadas e que o inimigo seja frustrado, tentando atrapalhar. E ele não vai conseguir, para a glória de Deus. Eu quero que a face do Senhor brilhe sobre mim. Pode dizer que isso é egoísta, mas é o que eu quero. Glória a Deus, é o que eu quero. E se Deus brilhar sobre você, vai dar certo, viu? Vai, com certeza. Então vai dar certo. Senhor. Glória a Deus. Muito bem, pode ler. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade sobre a qual é invocado o teu nome. Porque não elevamos as nossas súplicas perante a ti, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Agora, é assim que devemos orar. As bênçãos de Deus não são dadas porque merecemos. É verdade. Porque nós não merecemos. Mas ele apela para a misericórdia de Deus. E se a pessoa apela para a misericórdia de Deus com o coração sincero, é verdade. Então Deus vai responder essa oração. Ele vai responder a petição. E o que é necessário para que Deus abençoe uma pessoa? Porque todos querem as bênçãos de Deus. Claro. Em primeiro lugar, eu penso que deve haver uma aceitação do seu filho. Isto é intrínseco no relacionamento. Quando você entra em uma aliança com Deus, através da aceitação de Jesus Cristo, arrependimento dos pecados e aceitação de Cristo, esta aliança que Cristo fez no Calvário e todos os benefícios podem começar a se mover na sua vida. Então, o primeiro passo é aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Conhecê-lo e segui-lo. É uma poderosa verdade.
A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É verdade. É uma verdade poderosa. E também a humildade que está evidente nesta passagem da Escritura. Deus dá Amém. maior graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós queremos o favor de Deus, a ajuda de Deus. Então nós temos que nos humilhar e nesse caminho. Eu acredito que a face de Deus vai brilhar sobre qualquer um que busca Ele com o coração quebrantado, Senhor. com o espírito contrito e um coração Sim, quebrantado sim. e humildade. Sim, Senhor. Sério mesmo, eu creio. Pode ler o último versículo desse diálogo, por favor. Ouve, ó Senhor. Ó Senhor, perdoa. Dispõe o teu ouvido, ó Senhor, e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Daniel repetidamente usa o título Adonai, dizendo: escuta, Senhor. As curtas frases dão um sentimento de intensidade para a oração, de acordo com as circunstâncias. E ele termina dizendo: escuta, Deus, Sim. Perdoa, Deus, Sim. Escuta e age. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Eu amo isso. Sim, Louvado sim, seja sim. Deus. Quando Daniel fez essa oração e disse essas palavras, será que ele sabia que mais ou menos 2.500 anos depois, alguns pregadores estariam falando dessa oração em uma língua que ele não conhecia e que estaria passando no mundo inteiro? E quero dizer a mesma coisa. Escuta, Sim. Deus. Perdoa, Ó, escuta e age. Oh, Deus, pelo teu povo, pela tua cidade, nós que somos chamados pelo teu nome, age. Sim. Glória a Deus. E Daniel viu Deus agir. E ele viu. E olha só, vamos continuar com a visão das 70 semanas de anos Sim. e por aí vai. Então, não perca um só programa. Tem sido um prazer enorme estar com você. E oro para que algo tenha sido dito hoje que vá abençoar sua vida e seu coração. Oramos por você diariamente para que Sim. Deus te abençoe, te ajude e te atraia cada dia mais para perto dele e supra toda necessidade que você tem. Ele é capaz. Muito obrigado. Deus te abençoe e diga a outros sobre a rede Som Life de televisão. Tá bom? Obrigado.